Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade sobre a lei de Deus, né? Aqui em Hebreus, aonde nós paramos em Hebreus, nós vamos dar continuidade. Bom, como eu já falei para os irmãos, que você vê muitos teólogos, né? Pregadores reformados que falam que a lei de Moisés foi abolida, que a lei de Moisés foi anulada na cruz. Então, isso não é verdade, que todas as leis de Moisés foi abolida. Nós devemos separar as coisas. Como eu já mostrei para vocês, a pura verdade, o puro evangelho, a verdade plena, né? Aqui abaixo você tem quatro vídeos sobre o estudo bíblico sobre a lei. Se nós devemos ou não guardar a lei de Deus dada para Moisés. Eu quero dizer que todas as leis dadas para Moisés foi Deus quem deu. Moisés não criou nenhuma lei por si mesmo, ok? Só sabe disso quem conhece toda a história de Israel. Quem leu a Bíblia, o Velho Testamento, todo sobre a história de Israel. Porque tem pessoas que elas falam que a lei de Moisés é uma coisa e a lei de Deus é outra e acaba fazendo aquela bagunça, ok? Então, somente conhece a história do povo de Israel sobre a lei de Deus quem realmente buscou a Bíblia profundo, leu o Velho Testamento todo, assim como eu conheço a história de Israel todinha dentro da Bíblia Sagrada, ok? Então, eu quero aqui ler para vocês aqui em Provérbios, tá bom? Nós vamos aqui, irmãos, para Provérbios. Olha só aqui. Olha só aqui, ó. Provérbios 28, tá bom? Provérbios 28. Então, a gente vamos ler aqui a partir do versículo 4. Diz assim, o versículo 4. Os que desamparam a lei louvam ao perverso, mas os que guardam a lei, se indignam contra eles. Compreende? Então vamos meditar nesse texto aqui. A Bíblia está dizendo, amados irmãos, aqueles que desamparam a lei, os que não querem aceitar a lei de Deus, eles louvam aos perversos. Por exemplo, assim como o Fábio, esse que você está vendo aí na tela, o Fábio, o falso mestre, ele desampara a lei de Deus. Ele fala que não tem os 10 mandamentos. Né? O vídeo está aqui, a prova para vocês, da fala do Fábio caminhando em mentira. Vocês compreendem, irmão? Então, o Fábio, ele louva aos perversos, a pastores, a falsos pastores, que xinga as pessoas, que defama a honra de imagem de um senhor. Por exemplo, esse falso pastor calvinista que você está vendo aí na tela. Exatamente. O Reiner Teixeira, esse calvinista, ele defama o Senhor de idade. Ele xinga o Senhor de idade. A prova está aqui, o vídeo da fala desse falso pastor, irmão. Defamando, xingando, humilhando o Senhor de idade. Tá? Então, nós devemos combater a heresia, né? Respeitando a pessoa. Respeitando a pessoa. Compreende? Então, o próprio Fábio, ele louva esse pastor, falso pastor, Reiner, calvinista, que você viu na terra. Ele louva este homem, dizendo que este homem é de Deus, que este homem tem conhecimento. Irmão, é triste. Pessoas que querem ensinar as pessoas, se eles mesmos não vivem o que prega, não aceita a lei de Deus. Então o próprio Fábio,
ele desonra a lei de Deus, dizendo que a lei de Moisés não precisa mais obedecer, que agora é o Novo Testamento e que a lei de Moisés não precisa mais, é porque não sei o que. Vocês compreendem? O próprio Fábio, ele honra aos próprios perversos, esses homens que faz chocarrice com as pessoas, que xinga as pessoas. Assim como esse falso pastor calvinista Reiner Teixeira, ele me xingou. A prova está aqui para vocês. Então, eu estou falando isso para que vocês se acordem para essas pessoas que querem ensinar as outras pessoas. Um cego não pode guiar os outros cegos, porque vão cair no mesmo buraco. Então, esses falsos mestres querem repreender, querem exortar as outras pessoas, enquanto eles não vivem o que prega, não vivem o amor. Vocês compreendem? Tá bom? Então, vamos lá. Agora, aqueles que guardam a lei se indignam contra ele. Aqueles que guardam a lei de Deus se indignam contra esses, né, falsos mestres. Então, a gente ficamos indignados com esses falsos mestres que anulam a lei de Deus, que viola a lei de Deus, dizendo que não precisa mais praticar a lei de Moisés. Então, nós ficamos indignados, né? Nós devemos corrigir o erro, nós devemos repreender, julgar, né, com decência, respeitando, né, cada um, tá bom? Vamos lá. Nós vamos aqui agora, irmãos, para o versículo 7, tá? Versículo 7. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha o seu pai. Tá bom, amado irmão? Você compreende? São libertinos. Esses falsos mestres são libertinos. Gostam de fazer chocarrice com as pessoas. O Fábio, caminhando em verdade, em mentira, ele se ajunta com esse falso pastor que xinga as pessoas para fazer chocarrice com as pessoas. É horrível e triste o que nós vimos dos nossos próprios olhos. Homens que no seu canal se disfarçam de anjo de luz, pregando assunto bíblico, enquanto eles não vivem o que prega, se ajunta com canais da chocarrice para fazer chocarrice com as pessoas. Eu vou mostrar esse vídeo depois para você, o Fábio fazendo ali a chocarrice junto com esse pastor que xinga as pessoas. É triste, irmão. Quando é que vocês vão se acordar para realmente para esses falsos mestres que prega o que não vive, tá bom? Bom, vamos lá. Ok, meu amado irmãos. Então é isso aí, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, esses pastores, seja lá quem for, aí no YouTube, Instagram, Kawaii, né? Que fala que a lei de Deus foi abolida, que você não precisa mais praticar a lei, que a lei de Moisés foi anulada, né? Abolida quer dizer também anulada. Então, isso é uma mentira. Você tem que ter cuidado com esses pregadores reformados, tá bom? Debatedores, né, de assunto bíblico reformados. Como eu já falei para você, anulamos a lei de Deus por causa da fé, né? A nossa fé é Jesus Cristo, a nossa fé é Jesus Cristo. Então, anulamos a lei por causa da fé, por causa da graça. Nós abolimos a lei de Deus por causa da graça, né? Por causa da fé? Claro que não. Vocês compreendem, irmão? Os textos que eles escondem de vocês, na verdade, nós confirmamos a lei de Deus.
Nós não anulamos a lei de Deus, nós confirmamos. Então, como eu já falei para os irmãos, que a lei de Deus não foram todas abolidas. Então, na Bíblia, nós temos as leis, a lei de Moisés, que realmente foram abolidas. E deixando bem claro para os irmãos que nada daquelas leis que Deus deu para o seu povo, né, o sacrifício de animal para tirar o pecado, né, a guarda do sábado, isso falando geral, nada daquelas leis que foram dadas para o povo de Israel salvaria eles. Não tirou o pecado deles. Aquele sacrifício de animais não tiraram, nunca tiraram o pecado daquele povo. Isso eu vou revelar para você. Por quê? Porque a promessa da salvação, a promessa de Deus dar o mundo para o seu povo, de nós sermos dono do mundo, foi dada a Abraão. Abraão, antes de ser circuncidado, Abraão, ele já recebeu a promessa de Deus. A promessa de Deus da salvação já foi dada a Abraão, antes que viesse a lei. Então, a lei, ninguém seria salvo pelas obras da lei. Preste atenção, tá? Ninguém seria salvo pelas obras da lei, pela guarda do sábado, pela circuncisão, pelo sacrifício dos animais. Não, ninguém nunca seria salvo pelas obras da lei. Mas porque Deus, ele pôs a lei para o seu povo. Então, tudo isso você vai conhecer, que nós vamos partir para o Velho Testamento também. Nós vamos falar da lei de Deus também no Velho Testamento. Muitas coisas que os pastores adventistas escondem de vocês. E os falsos mestres teólogos escondem de vocês, tá bom? Bom, vamos lá, irmão, para Hebreus. Eu quero falar aqui para os irmãos que aqui em Hebreus, irmão, é incrível, muito incrível. Você vai ver a chave que você não pode dizer que a lei de Moisés foi abolida. Jamais você pode dizer que não se pode guardar mais a lei de Moisés. Nunca diga isto. Então você vai ver a prova aqui em Hebreu. E aqui em Hebreu nós temos também sobre os calvinistas e outras pessoas. Aquelas pessoas que dizem que você não precisa se esforçar, que você não precisa se esforçar. Você vai ter chave aqui tremenda. Você vai ver um texto bíblico aqui em Hebreu sobre esses calvinistas. A doutrina de demônio desses predestinados calvinistas que xinga as pessoas. Você vai ver um texto, irmão, dessa doutrina da predestinação diabólica dos calvinistas. Eu quero dizer para os irmãos que nem o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele se considerou já predestinado para sempre. O apóstolo Paulo, ele não se considerou salvo para sempre. Isso eu vou mostrar para você. Agora, uma coisa é certa. O apóstolo Paulo já estava predestinado. Predestinado para quê? Para poder fazer parte da promessa da salvação. Para alcançar a salvação. E para isso, o apóstolo Paulo tinha que se esforçar até o fim. Então, tudo isso você vai conhecer aqui. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Olha só, os irmãos peguem seu caderno e anote aí, tá? Pegue seu caderno e anote capítulo, versículo, ok? Para você mesmo acompanhar em casa, ok? Vamos lá. Nós vamos aqui, que eu parei aqui no versículo 6, tá?
Hebreus 4, versículo 6. Diz assim: Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Tá bom? Então, as boas novas já estavam sendo anunciadas ao povo de Israel. Então, muitos foram salvos no Velho Testamento através da fé em Jesus, através da fé, pela fé e obra. Fé e obra, ok? Então, muitos não entraram na terra de Canaã e muitos não entraram no céu por causa da desobediência. Muitos tiveram fé, mas não tiveram obra, que significa obedecer às obras de Deus. Ficaram para trás, morreram no deserto. Vocês compreendem? É desde o Velho Testamento. Fé e obra. Fé e obediência às obras. Praticar as obras de Deus. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá continuar aqui o texto aqui. O versículo 7, de novo, determina certo dia hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes foram declarado. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração. Ora, se Josué ilha houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então aqui, irmão, esse texto aqui está falando do descanso de Deus, o descanso verdadeiro, que você não vai mais trabalhar. Então aqui está falando do descanso de Deus, a morada lá no céu. Compreende? Aqui não está falando de sábado, não. Está falando do descanso de Deus. Tá bom? Então, muitos entraram nele e até hoje estão descansando, né, no descanso de Deus. Tá bom? Então, está aqui para você. Então, os mestres adventistas, os falsos mestres, os pastores adventistas, eles pegam esse texto para apoiar a salvação através do sábado. Sangue de Cristo tem poder, irmão. Tá bom? Então, o que acontece, irmão, é que se Josué tivesse dado descanso àquele povo, né, não falaria daquele dia. Então, o que acontece? Se Moisés desse, ou se Josué desse descanso ao povo, como é que ele iria chegar na terra de Canaã? Então, Deus só deu descanso ao seu povo depois que seu povo venceu os inimigos. Então, o povo de Deus, Josué, ele tinha batalha pela frente. Tinha que continuar na batalha, vencendo os inimigos, até chegar em Canaã. Então, destruiu os inimigos ali e se apossou da terra. E realmente Deus, ele deu descanso ao seu povo dos seus inimigos. O povo de Deus chegou na terra de Canaã, venceu ali os inimigos, e o povo de Deus passou a descansar durante vários anos. Vocês compreendem? Realmente o povo descansou na terra de Canaã. Descansou de quê? De batalhar, de lutar contra os inimigos, porque eles já tinham vencido os seus inimigos no caminho, até chegar na terra de Canaã, e lá eles lutaram contra os inimigos para tomar ali a terra que é dada para o povo de Israel. Vocês compreendem? Realmente eles tiveram descanso. Agora existe um descanso, que é o céu, o descanso realmente das suas obras, tá? Então, o sábado aqui na terra é apenas passageiro, é apenas sombra, né?
você tem apenas um descanso aqui do sábado na terra, é só apenas sombra, é por enquanto, mas o nosso descanso verdadeiro da nossa alma e espírito é Jesus Cristo, tá? É Jesus Cristo, ok? Bom, vamos continuar aqui o assunto, vamos lá. Vamos aqui para o versículo 10, né? Então aqui tem, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Somente resta um repouso para o povo de Deus. É o quê? O céu. O céu é o repouso da gente. Compreende? Então, os pastores adventistas, eles pegam esse texto para dizer é o sábado. É o sábado, não sei o que. Não. Resta um repouso de realmente do nosso descanso total de nossas obras. É a morada no céu. Compreende? Vamos lá. O versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus da sua. Tá certo? Então muitos entraram no descanso de Deus. O céu, a morada de Deus, o descanso de Deus é o céu, o trono de Deus, tá bom? Vamos lá. O versículo 11. Esforcemos-nos, irmão, vocês prestem bastante atenção. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Irmão, você compreende? Irmão, você compreende? Vamos aqui meditar. Vocês compreendem, irmão? Pois é. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso, o céu. Então nós temos que se esforçar até o fim para poder entrar no céu, no descanso de Deus. Vocês compreendem, irmão? Vocês compreenderam a verdade aqui que muitos escondem de vocês? Né? Aí que história é essa que nós não precisamos se esforçar para entrar no reino de Deus? Que história é essa, irmão? Então vocês são enganados por muitas pessoas. Vocês são enganados por muitas pessoas. Então está aqui o texto. Isto aqui está falando para a igreja. Está falando para a igreja. Esforcemos-nos por entrar naquele descanso. E muita calma nessa hora. Nós temos muitos versículos. Nós vamos entrar nesse assunto depois, tá bom? Então está aqui. Vamos continuar o texto aqui. Então, como vocês viram aqui, esforcemos-nos por entrar naquele descanso que é o céu. Então, nós temos que se esforçar, ok? Nas obras de Deus, praticando as obras de Deus até o fim, que é as leis, os mandamentos do Senhor, tá bom? Vamos lá. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Irmão, isso aqui é muito incrível. Isso aqui é muito incrível. Ok? Esforcemo-nos. Isso serve para mim também, que eu tenho que se esforçar por entrar no reino de Deus, no descanso de Deus. Eu tenho que me esforçar para eu não ser enganado pelo pecado, pelo engano, para que eu não caia igual muitos do povo de Israel caíram no deserto por causa da desobediência às obras, à lei de Deus. Compreende? Vamos lá. Vamos continuar o texto aqui. Porque a palavra de Deus, olha só, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença,
Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles que temos de prestar conta. Tá bom? Vamos partir agora para o versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Irmão, está aqui a prova para vocês. Nós temos que manter firme a nossa confissão até o fim. Mas, irmão Roberto, se eu não manter firme a minha confissão, eu vou perder a salvação? Claro, claro que sim. Claro que sim. Irmão Roberto, se eu não me esforçar para guardar os mandamentos de Deus, a lei de Deus, eu vou ser salvo? Claro que não. Você vai perder a salvação? Claro que sim. Porque, irmãos, você está diante do mandamento do Senhor, dada pelos apóstolos, que nós devemos se esforçar. Principalmente dada por Jesus Cristo, né? Aquele que vencer até o fim. Então nós temos que se esforçar, vencer até o fim. Praticando, pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. E respeitando sempre as pessoas. Tratando bem os inimigos. Então, viver o amor, viver a pregação, é você respeitar as pessoas. Não fazer como certos calvinistas que xingam, desrespeita as pessoas. Tá bom? Vamos continuar o texto aqui. Vamos lá. Aqui, deixa eu ver. O versículo 15, né? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Então, irmão, você vê a falsa profetisa, isso é um absurdo, tá? E está no próprio livro Conflito, que eu vou mostrar para vocês. A falsa profetisa Eloate dizer que Jesus Cristo herdou o pecado, irmão, pelo amor de Deus, tá? Então a prova você está vendo aqui, tá bom? Então, a prova você está vendo aqui. Vamos lá continuar o texto aqui. Olha só. Mas sem pecado. Então, Jesus não tinha pecado, tá? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graças para socorro em ocasião oportuna. Compreende, irmão? Então, aqui você tem um texto dizendo que você tem que manter firme a sua confissão até o fim. A sua confissão que você fez diante de Deus na igreja, né? Confessando ali, né? Jesus ali, confessando os seus pecados, né? Que se arrepende e assim vai. Você tem que manter até o fim para obter a coroa da vida, tá bom? Vamos para o capítulo 5 de Hebreus, que diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condocer dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão.
Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O versículo 6. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá bom? Jesus Cristo, ele foi ungido pelo próprio Deus. Jesus Cristo, ele era sacerdote ordenado por Deus. Compreende? Tá bom? Vamos lá. Porque os falsos judeus, que não acreditam em Jesus, diz que Jesus não era sacerdote, que Jesus não foi ungido, que não sei o que. Não. Jesus não veio. Jesus Cristo, ele não veio para ser ungido pelos homens. Jesus Cristo não veio para ser sacerdote ordenado pelo homem, por mão humana. Não. Então temos que ter cuidado, irmão, com esses falsos judeus de Israel. Tá bom? Vamos lá. O versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, orações e suplica, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O próprio Jesus obedeceu o próprio Pai. Jesus Cristo obedecia a lei do Pai, os mandamentos do Pai. Nós temos que ser imitador de Jesus em tudo. Tá? Vamos lá. Versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor. Irmão, preste atenção. Eu quero que você preste atenção, tá? Vocês, membros, né, adventistas, preste atenção. Tendo sido, o versículo 9, tá? Hebreus capítulo 5, versículo 9, diz assim: E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que obedecem. Irmão, isso aqui é muito forte, tá bom? Então tá aqui para vocês. Está aqui para vocês, amado irmão. Jesus Cristo, ele se tornou o autor da salvação eterna para aqueles que obedecem. Então não é na prática das obras, não é a lei que vai salvar você. Não é nada das obras da lei que vai salvar você, não. Não é a guarda do sábado, não é a circuncisão, não é sacrifício de animal, porque os falsos judeus, os filhos do diabo, eles querem se purificar fazendo sacrifício de animal. Está lá em Israel, querendo construir o templo, já tem as novias vermelhas, já tem os sacerdotes. Vocês compreendem? Certo? Então, o autor da salvação eterna é Jesus. Não é pelas obras da lei, não. Em primeiro lugar, quem salva é Jesus Cristo. Então, nós somos levados a Jesus Cristo para a obediência. Não é que a lei foi anulada de Moisés. Nem todas as leis de Moisés foi abolida. É isso que você tem que compreender. Então, nós somos levados a Jesus Cristo e para a obediência. Fé por obediência, como está escrito na Bíblia. Fé por obediência. Compreende? Então, nós vamos praticar a lei não para sermos salvos pelas obras da lei. Não. Quero que você compreenda, certo? Então, se alguém perguntar, irmão Roberto, se eu não praticar os 10 mandamentos, eu vou ser salvo?
Claro que não. Eu tenho que ser, irmão, verdadeiro. Como está também, eu estou sendo de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, se alguém não quer praticar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, esta pessoa, ela nunca nasceu da água do Espírito. Ela não nasceu de Jesus Cristo, não. Não é nova criatura. Porque todos que aceitam a Jesus de verdade, de todo o coração, eles vão obedecer, praticar as obras, as leis de Deus, os mandamentos, tá bom? Tanto os mandamentos de Moisés, né, como os mandamentos, a lei de Jesus. Eu já vi um próprio membro adventista falar que Jesus Cristo não tem lei. Até os mestres, né, até os pastores adventistas falaram que Jesus Cristo não tem lei. Irmão, que história é essa, irmão? Que história é essa? Desses pastores adventistas mentir para os próprios membros e para as pessoas. Então eles dizem que a lei de Jesus, que a Bíblia de Jesus, era de Moisés. Irmão, se os membros adventistas conhecerem toda a história de Jesus, eles vão ver o que Jesus mais falou foi de boas novas, novas doutrinas. Está na Bíblia Sagrada. Jesus não ficou falando de sábado, guarda o sábado, pratica a circuncisão, faça o sacrifício de animal. Jesus, ele não ficou pregando da lei de Moisés. Não. O que Jesus mais pregou foi de boas novas. É como diz lá em Isaías: de Sião sairá a nova lei. Então, Jesus Cristo é a nossa nova lei. Jesus Cristo, ele pregou novas leis, novos mandamentos. Os mandamentos são leis. E isso eu vou mostrar para você. O apóstolo Paulo falando da lei de Jesus, do mandamento de Jesus. Então, Jesus, em algumas ocasiões, ele falou também, ele lembrou da lei de Moisés. É como diz lá em Malaquias, né? Em Malaquias, lembrai-vos da lei de Moisés. Então, Jesus lembrava da lei de Moisés para o povo. Não matarás, não adulterás, e assim vai. Então, Jesus não aboliu os 10 mandamentos, não, ok? Então, vamos continuar o texto aqui. Vamos lá continuar o texto aqui. Deixa eu ver aqui onde eu parei aqui. Deixa eu ver. Aqui, né? Nós estamos aqui no tempo para todos, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, agora o versículo 10, tá? O versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá bom? Então, Jesus, ele foi nomeado por próprio Deus, não por mão humana. Então, Jesus foi nomeado sumo sacerdote. O próprio Deus ungiu o seu próprio Filho como sumo sacerdote. Então, Jesus, ele não veio para ser ungido por mão humana, para ser sacerdote por mão humana. Não, não. Compreende? Vamos lá. Nós vamos aqui agora para o versículo 11, né? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devem ser mestre. Então, aqui o nosso irmão apóstolo está falando como devem ser mestre. Como é que você deve ser mestre? Vamos continuar aqui. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine
de novo, né? Tem necessidade que alguém me ensine de novo para eu ser um mestre, né? Para eu ser um pastor, para eu ser um obreiro, um evangelista? Precisa que alguém me ensine de novo? Não, não, não. Vamos meditar aqui, amados. Irmãos, para que você seja um mestre, um pastor, seja um ombreiro instruído na palavra do Senhor, apto, né? Não precisa que ninguém ensine. Você não precisa correr atrás desses teólogos, desses da teologia, pregadores reformados. Pagar para eles, lhe ensinar para que você seja um mestre, para que você seja um pregador, para que você seja, né, um pastor. Não, você não deve pagar para ninguém. Você não precisa ser ensinado de novo por esses homens, não. Então, sobre isso aqui, irmão, eu vou revelar depois, tá? Sobre esse assunto aqui depois, tá bom? Vamos continuar o texto aqui. Né? Vamos continuar o texto aqui, mas sobre esse texto aqui, eu vou explicar para você de novo. Nós temos outros capítulos, versículos para mostrar para você sobre esse mesmo assunto aqui, tá bom? Vamos só apenas continuar aqui. Né? De alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos para o versículo 6, né? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Então, irmão, tinha muita gente que estava lançando fora, né, de novo, né? Pessoas voltando para o pecado, sendo enganada, voltando para o pecado. Então a Bíblia está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo, ó, lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. O versículo 2. O ensino de batismo, veja bem, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir. Então os apóstolos, amados irmãos, eles só faziam era se Deus permitir. Então não é como esses ateus, esses anticristos ateus, que já foram pastor, foram não sei o quê, esses anticristos ateus, como o professor Fábio Gésio Ferreira, né? O Miranda, quer que nós, o Gésio Ferreira, quer que nós mostre para ele milagres, para provar que Deus existe, que nós façamos um milagre na frente dele. Não, não é assim, calma, não é bem assim. Os ateus querem que nós ressuscite mortos. Ei, calma, não é assim. Não é pela nossa vontade própria, não, ateu. Compreende, ateus? Não é pela nossa própria vontade, nem pela sua própria vontade que você quer que a gente mostre o sinal. Não, não, não. Eu faço como Jesus, né? Nenhum sinal será dado para vocês ateus, para os incrédulos. Não, não. A não ser o de Jonas. Somente o sinal de Jonas. Mas nenhum sinal será dado para vocês ateus, seja ele quem for, os incrédulos. Não, não vai ser
dado um milagre para vocês? Não, de maneira nenhuma. Os próprios fariseus, né? Os próprios fariseus, os incrédulos judeus, os judeus que rejeitaram Jesus, pedindo para Jesus fazer um milagre, para Jesus provar que ele era o Filho de Deus, que era para Jesus mostrar um sinal, um prodígio. Bem assim faz os ateus. Pelo amor de Deus. A Bíblia já tem resposta para dar para esses ateus, né? De cara, de cara. Então, irmãos, você não pode fazer um milagre, um prodígio por conta própria. Não, não, porque alguém está mandando. Não desafie ninguém, não. É Deus que permite. Temos que esperar a vontade de Deus para Deus realizar o milagre através de nós, na posição de mão. Ressuscitar morto, fazer um milagre, pegar em serpente e nada vai acontecer, é na permissão de Deus. Nós não podemos tentar a Deus. E eu quero dizer para os ateus que nós, remanescentes, nós não tentamos a Deus porque você quer. Não, não. Não pense que o diabo vai enganar a gente, não, ateu. Pois é. O diabo queria tentar Jesus, fazer com que Jesus tentasse o próprio Pai. Mas Jesus era cheio de sabedoria, vinda do Pai ateu. Bem assim somos nós. Não é você dizer que a gente vamos tentar a Deus, não. Nós fazemos tudo na permissão de Deus, tá bom? Então, essa é a vergonha de todos os ateus que pedem para nós mostrar um milagre para provar que Deus existe. Isso nunca vai acontecer, porque a Bíblia tem resposta. E a mesma resposta que Jesus deu para aqueles judeus fariseus é a mesma que eu dou para os ateus. Nenhum sinal, nenhum milagre, sinal será dado para vocês para provar que Deus existe. Não. Somente o sinal de Jonas. Tá bom, ateu? Bom, vamos lá. Eu estou falando, irmão, de ateus anticristo, que xinga a Deus. Pois é, o Geiso Ferreira, o professor Fábio, só a misericórdia de Deus. Tá bom? Vamos lá, irmão, continuar o texto aqui. Vamos aqui continuar o texto aqui. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Vamos lá, aqui, ó. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir. Então, irmão, esse batismo que está falando aqui, não é o batismo nas águas, não, tá? É o outro batismo. Então, a posição de botar a mão para que a pessoa seja batizada com fogo e falar em língua ou receber dons é pela permissão de Deus. Preste atenção, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. É pela permissão de Deus. Os pastores não podem sair por aí chamando as pessoas para pôr a mão, batizar as pessoas, para receber o batismo com fogo. Não, não, não é assim sair por aí, como tem as falsas igrejas pentecostal, do roda-roda, da bagunça. Vocês compreendem? Esses pastores pentecostal que chamam as pessoas para batizar e batiza todo mundo e ficam rodando e um pula-pula é aquela bagunça, pelo amor de Deus. Você compreende? Você veja que os próprios apóstolos estão dizendo. A posição sobre a questão do batismo, ressuscitar mortos, isso faremos aqui, ó. Vocês compreendem, irmão? Vocês compreendem? O ensino de batismo, né? Isso faremos se Deus permitir. Se Deus permitir. Então, não é todo mundo, irmão, não é todo mundo que vai ser batizado no batismo com fogo, né? Como eu já expliquei para você, batismo com fogo é você receber dons, é você ali falar em outra língua que o homem não entende. Eu já provei para você.
Não estou falando lá de Atos, né? Aquela língua lá é língua dos homens, realmente. Mas eu já mostrei o texto bíblico que aquelas pessoas ali, aqueles gentios, não estava falando, pregando para pessoas de outro país, não. Eles estavam falando em outras línguas, engrandecendo a Deus. Para você ver. Eles falaram em outra língua, aqueles gentios de Cornélio estavam engrandecendo a Deus. Né? Irmão, Deus, ele entende nossa língua. E por que eu vou falar inglês com Deus? Por que eu vou falar japonês com Deus? Claro que eu não preciso falar inglês com Deus, não. Mas aquela língua que Cornélio, aquele povo ali, em Cornélio, os irmãos, que foram batizados com o Espírito Santo com fogo, aquela língua, ela é especial. É entre ele e Deus, engrandecendo a Deus, tá bom? Eles ali não estavam pregando para ninguém de outro país, não, tá bom? Então, não confunda o texto com outro texto lá de, tá bom? Bom, vamos lá, continuar o assunto aqui. O versículo 4, tá? Hebreus 6, versículo 4, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomania. Compreende, irmão? Esse texto aqui está falando de alguém que se tornou inimigo de Deus. Essa pessoa, ela provou o poder de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, mas ela se desviou e agora se tornou inimigo de Deus. Então a Bíblia diz que é impossível ele voltar ao arrependimento. Depois nós vamos estudar sobre isso aqui, ok? Vamos estudar sobre isso aqui. Porque tem muitos desses homens que vendem livros, vendem curso, que fala que aqueles que se desviou, né, pecou contra o Espírito Santo, né, as pessoas que se desviam de Deus, se afastam de Deus, vai para o mundo, né, pecou contra o Espírito Santo, que não sei o que, irmão. Temos que ter cuidado com esses reformados que vendem livros, que vendem livros. Né? Então tem que saber explicar esse texto aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomania. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva, útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. E mais se produz espinho e abrolho, é rejeitado. E perto está a maldição, e o seu fim é ser queimada. Irmão, vamos meditar nesse texto aqui, tá? Olha só. Presta atenção. Mas se produz espinho e abrolho, é rejeitado. Então, aqueles que produzem espinho, aquele que produz espinho e abrolho, vão ser rejeitados, vão ser lançados no lago do fogo. Aqueles que vivem no pecado, aqueles que continuam nos seus pecadozinhos, vão ser rejeitados. Os que estão produzindo espinho e abrolho. Compreende? Pois é. Agora, essa história do Rodrigo Silva, o adventista Rodrigo Silva, fala que ninguém vai para o inferno por causa do seu pecado. Temos que ter cuidado, irmão, com esses homens que gostam de vender curso, os seus livros. Quem foi que disse que ninguém vai para o inferno por causa do pecado? Nós temos muito texto bíblico de muitos que vão para o lago de fogo, vão para o inferno por causa do pecado.
por causa do pecado. Nós temos texto bíblico contra esses homens gananciosos que só pensam em lucrar, vender seus cursos. Irmão, tem muitos aqui na plataforma vendendo curso. Pelo amor de Deus, eu não faço curso com nenhum desses homens. O meu curso é entre Deus, é a Bíblia, e o meu professor é o Espírito Santo, é Deus. Esse é o meu curso, é entre eu, a Bíblia, e o próprio Deus, que é o meu professor. O Espírito Santo é que me ensinará a toda a verdade. Eu buscando conhecimento na Bíblia Sagrada. E não buscando conhecimento nesses homens de teologia que pervertem o Evangelho. Homens que só pensam em lucrar, vender seus livros. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tá bom? Vamos lá. Os irmãos têm que se despertar, tá bom? Para os falsos mestres, falsos pregadores. Tá bom, irmão? Vamos lá. Veja aqui, tá? Perto está a maldição. Aqueles que vivem no pecado, está perto da maldição. Maldição vem para essas pessoas, né? Vamos lá. O versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amado, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos destas maneiras, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Pois é, que história é essa? Que nós não trabalhamos para Deus, né? Pelo amor de Deus, irmão. Né? Vamos lá. E do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois serviste e ainda servisse e ainda serve aos santos. Deus ainda serve aos seus santos, somente aos santos. Aqueles que dizem que não é santo, Deus não serve a essas pessoas, não. Ponto final, ok? Vamos lá. O versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do seu... Né? O versículo 11, né, irmão? O versículo 11. Desejamos, porém, contínuo cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então, nós temos que manter até o fim a certeza da esperança da salvação. Temos que manter cada um de vocês, tá bom? Cada um de nós. Temos que manter firme até o fim a nossa esperança da salvação, a promessa da salvação, de Deus livrar o seu povo deste mundo mau. Muitas pessoas estão perdendo a sua esperança. Não acreditam mais na volta de Cristo, não acreditam em mais nada. Muitos irmãos dos escolhidos estão perdendo as suas esperanças. Estão botando as suas esperanças no homem. Estão botando suas esperanças nos homens da terra. Nem político, presidentes, na ciência. Estão trocando Deus pela criaturas. Vocês compreendem? As igrejas, não julgando todas, estão botando sua confiança, esperança no homem na terra, nem presidentes, nem ciência. Misericórdia, misericórdia. Vamos lá. Onde foi que eu parei aqui? Deixa eu ver. Na certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. Então você veja, irmão, que o nosso irmão apóstolo, o nosso irmão, está alertando a igreja que eles não percam a sua esperança, que não percam a sua salvação. Que eles não se tornem indolentes, né? Que eles não se tornem indolentes, mas que a igreja, permaneça até o fim.
na esperança da salvação. Mas aqueles que perderem a sua esperança vão perder sua salvação. Tá bom? Vamos lá, continuar o texto. Vamos aqui para o versículo 13. Pois quando Deus fez, olha só, tá? Aqui é incrível o que nós vamos ver agora. Hebreus 6, versículo 13. Olha só. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servido de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais fielmente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Compreende, irmão? Então, a promessa ela foi proposta para nós. A promessa foi posta para nós, proposta para nós. Então, nós recebemos de Deus a promessa proposta. E nós temos que seguir até o fim, para que ninguém tome a nossa salvação. Para que o diabo não tome a nossa salvação. Tá bom? Vamos continuar aqui. O versículo 19. A qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como percussor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 6, ou capítulo 7 de Hebreus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança, na matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo. Irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quem foi que abençoou primeiro? Foi Abraão ou foi Melquisedeque? Então, nesse texto que eu mostrei para vocês, vocês mesmos estão vendo que quem abençoou primeiro foi Melquisedeque. Melquisedeque abençoou Abraão primeiro. Aí depois Abraão também abençoou a Melquisedeque. Só que Abraão, ele não aceitou tudo do dízimo de Melquisedeque. Abraão apenas só aceitou aqueles pão ou vinho que seus pessoal estava comendo. Você compreende, irmão? Então muitas pessoas falam que foi Abraão que abençoou a Melquisedeque primeiro. Não, de maneira nenhuma. Foi Melquisedeque primeiro que abençoou a Abraão. Aí você vê no texto aqui, também Abraão abençoou a Melquisedeque, tá bom? Então aqui eu estou mostrando a prova para a pastora do Vale, a pastora do Vale, que tempos atrás, ela me repreendeu ali, ali com boa essência, me ensinando ali com boa essência. Aí eu falei para ela que foi Melquisedeque primeiro que abençoou Abraão. Então o que acontece é que essas pastoras, os pessoais, eles aprendem assim errado dos pastores dentro das igrejas. Eles aprendem dos pastores das igrejas de teologias que foi Abraão que abençoou primeiro a Melquisedeque. Claro que não.
Então, a prova de vocês estão aqui, tá bom? Então, quando Melquisedeque soube que Abraão venceu a guerra, então Melquisedeque veio com o dízimo para poder dar para Abraão. Melquisedeque estava agradecendo a Abraão pela vitória que Abraão teve contra os inimigos, né? Os inimigos que venceram todos os reis de Sodoma e Gomorra. Compreenderam? Pois é. Vamos lá. Vamos continuar o texto aqui. Né? E aqui, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai e sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dia nem fim, de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então aqui está falando sobre Melquisedeque, né? Aqui, semelhante ao Filho de Deus. Então Melquisedeque era semelhante ao Filho de Deus, né? Aqui já explica aqui, não é que Melquisedeque, ele era Jesus, não vá se confundir, tá, irmão? Não vá se confundir, achar que Melquisedeque era Jesus, não. Porque o próprio Abraão, ele não aceitou todos os dízimos de Melquisedeque. Abraão disse, para que você não diga que que eu fui rico por sua causa. Então, compreende? Porque os teólogos aí reformados dizem que Melquisedeque era Jesus, não sei o que, não. Aqui apenas Melquisedeque, né, em semelhança do Filho de Deus, né? Bom, vamos lá. Vamos para o capítulo 4. Olha só. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, o dízimo do povo. Ou seja, bom, amados irmãos, vamos deixar. Deixa eu ler até aqui, né? Dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimo de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Né? Então, Abraão, ele tinha a promessa de Deus. Deus fez a promessa a Abraão. Abraão tinha a promessa de Deus. Então, Melquisedeque abençoou o que tinha a promessa. Né? Então, Melquisedeque abençoou Abraão primeiro. Aí depois também Abraão abençoou a Melquisedeque. Tá bom? Vamos lá. O versículo 7. É evidente e é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimo. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os a pessoa de Abraão. Você compreende? Pois é. O próprio Levi, que era o levita, que recebia, né? Os levitas que recebiam o dízimo, os levitas também pagou os da pessoa de Abraão. Os da pessoa de Abraão receberam o dízimo também. E é por isso que Melquisedeque, ele pagou o dízimo primeiro a Abraão, o que tinha a promessa. Compreende? Vamos lá. E por assim dizer também, Levi, que recebe dízimo, pagou-as na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai. Quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Compreende, irmão? Pois é.
Bom, irmãos, eu vou deixar para o sexto vídeo. A continuação aqui, a continuação eu vou deixar para o sexto vídeo. Não perca aqui em Hebreus. Pois é, aquilo tudo que eu falei para você sobre o calvinista, você vai encontrar aqui em Hebreus. É incrível Hebreus, tá? Então já está perto de terminar sobre a lei, tá bom? Nós vamos terminar aqui sobre a lei, ó. Já está perto de terminar, tá bom? Só falta apenas, né? O 10 até chegar o 38, tá bom? Só falta o 10 até chegar ao 38. Aí já termina sobre o assunto da lei. Não perca o sexto vídeo sobre Hebreus. Vocês viram o quanto é incrível sobre a lei de Deus aqui em Hebreus. E é por isso, os amados irmãos, que os pastores adventistas não gosta muito de Hebreus. Eles enrolam. Ele diz que Hebreu não sei o que para poder não querer aceitar o que está escrito aqui em Hebreus. Eu vou trazer para vocês um vídeo, né, desses pastores adventistas, dando uma desculpa para rejeitar o que está escrito em Hebreu. É terrível, irmão, isso aí, tá bom? Bom, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. E depois eu vou fazer um resumo de tudo que eu já li sobre a lei de Deus. Eu vou pegar as chaves, o cheque, marca, a chave, que são aqueles textos, né, isolados. Vou pegar aqueles textos isolados que esses falsos pregadores falam, que a lei foi abolida. Então vamos usar todos os textos que eles usam isolado, texto isolado. E depois eu vou mostrar a chave para vocês. Vou fazer um resumo completo, né, só de chave tremenda, né, para derrubar essa doutrina de demônio, de dizer que você não precisa mais guardar a lei de Deus, que você não precisa mais guardar os 10 mandamentos. Graças a Deus que a verdade está vindo à tona. A verdade sobre toda a lei de Deus. O assunto sobre a lei de Deus, tá bom? Bom, irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.